Graça e a paz de Jesus. Amém? Quero aqui agradecer a Deus e os irmãos do louvor, o irmão João que dirigiu o culto com muita sabedoria e que nós possamos continuar no mesmo espírito, no mesmo nível e com a mesma vibração para o louvor e a glória de Deus. Queridos, hoje nós vamos trazer uma palavra que nós podemos intitular Estar com Cristo, ou Estar ligado a Cristo. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Leamos do versículo 1 ao versículo 8. À medida que você encontrar, por favor, coloque-se em pé. Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou ler, os irmãos tenham em vista. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não tiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançarão no fogo, e ardem. Se vós estivestes em mim, e as minhas palavras estivessem em vós, pedis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar. Ó Deus querido e santo e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, e que em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, aplicar os ensinamentos na nossa vida, na prática, que nós possamos compreender verdadeiramente a verdade e que o nome de Jesus seja glorificado. Nós te pedimos, Pai, fala conosco, nos edifica, que teu Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E se nessa noite precisar, Senhor, de reconciliação, de profissão de fé, ó Deus, move corações, Pai, para a glória de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, uma coisa excelente para todos nós é a simplicidade. A simplicidade é uma coisa muito boa para o relacionamento, para nós nos darmos bem e termos paz, para a boa compreensão. E Jesus foi assim, um homem simples. Jesus não precisava sair inventando, e olha que a capacidade de Jesus, tanto da forma erudita, como também de oratória, o homem que contava história com excelência, era uma coisa extraordinária. Mas ele não usou esses artifícios, até a própria instrumentalidade dele, para o seu bel prazer, mas para o reino de Deus. E eu quero ver nesse texto, junto com os irmãos, como Jesus foi simples. Vou citar aqui alguns exemplos. Se eu chegasse aqui falando
sobre uma fruta que os irmãos talvez conheçam, e com certeza todos conhecem. Quem conhece a fruta bergamota? Quem conhece essa fruta? Bergamota? Ninguém se manifestou? Tá aí, só uma que conhece. Mas com certeza ela conhece no nome, a Natália, não é? No nome. Mas todos nós conhecemos. Porque essa fruta ela pode ser conhecida também como o nome de mimosa. Quem conhece mimosa? Duas pessoas. Duas pessoas conhecem bergamota e duas pessoas conhecem a mimosa, não é? Mas para facilitar, mandarina. Conhece? Olha que... Mas está difícil, né? Mas se eu dissesse tangerina? Ah, todos conhecem. Mesma coisa, não é? Vejam como... Se eu chegasse aqui na simplicidade e dissesse, rapaz, eu comprei ali 3 quilos de tangerina. Todo mundo conhecia. Jesus, agora o texto aqui. Jesus chegou e disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Nós conhecemos o fruto da videira. Conhecemos ou não conhecemos? O fruto da videira é a uva. Para quem não conhece, é a uva. Então, aquele povo daquela comunidade cultivava a uva. Muitas pessoas viviam no cultivo da uva. Uns plantavam e contratavam os empregados para cuidar da sua lavoura. Outros eram os trabalhadores. Outros faziam o produto da uva, o vinho, o suco, a passa e outras coisas, né? A uva faz muitas coisas. E logo, quem gosta de inventar coisas para se deliciar, é uma beleza. Vendo que Jesus, ele falou simples, na cultura do povo, na vida do povo. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então as pessoas começaram a compreender isso. Então o método de ensino de Jesus era simples, onde as pessoas entendiam as coisas. Viver na simplicidade é uma maravilha, principalmente quando se conhece o terreno. Você já procurou um endereço só escrito, aí você vai e não conhece, a pessoa que conhece dá referências, e a gente vai para cima e para baixo. Hoje tem o GPS, tem um mapa no Globo, né? Eu não sei pronunciar bem essa palavra, mas tem um mapa e vai falando com áudio. A próxima rua, vire à direita, né? Vire à esquerda. Jesus, eu digo, e às vezes dá bem certinho. Outras vezes eu fui para ali uma vez e não deu muito certo não. Eu digo, quer me enganar? Mas quando a gente conhece o caminho, é simples. Mas tem outro caso, quando a gente já foi no lugar, tem um certo conhecimento, mas fica perdido. Não é o meu caso, nunca fiquei perdido ali em Pacajus, nem em Caucaia. Toda vida que eu for, eu tenho que errar. Mas parece que é coisa de propósito. Eu fui uns 2 meses atrás em Pacajus, eu rodei bem pouquinho, foi eu e os 3 pastores. Mas a gente discutindo entre si, e deu certinho, chegamos na frente da igreja. A gente conhece, mas ainda tem dificuldade de acertar o caminho, o lugar onde nós queremos ir. Olha, Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o lavrador, aqui é o dono. Quem banca tudo isso aqui, quem faz que isso seja produtivo, que dê muitos frutos, é meu pai. Agora,
toda vara que está em mim dá muitos frutos, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então Jesus está dizendo que tem muito cuidado, o zelo é grande, está todo o tempo limpando, cuidando, zelando, observando, porque a técnica do cultivo das plantas e das frutas, das flores, tem que ter um certo cuidado. A luz, o sol, tanto de água. Tem cultivo de algumas frutas e flores que precisam de menos sol, de mais sol. Então fazem algumas vezes sombra, porque tem cuidado. Jesus diz o seguinte, que além de estar ligado nele, ele tem cuidado e ele cuida para que dê mais fruto ainda, seja mais produtivo, seja uma árvore frondosa, bonita. Nós aqui no Ceará temos um grande período de seca. Nós que, vez por outra, vamos ao Ipu, e na maioria das vezes a gente passa e vê à beira da estrada muita vegetação seca, só aquele negócio sem vida. Quando a gente olha para a serra, algumas partes verdes, mas a maioria seca. Agora, vez por outra, tem uma árvore que parece que ela não tem problema com água. Então me disseram, essa aí é a sempre verde, é o juazeiro, árvore que ela busca a água na sua raiz, e ela tem facilidade de encontrar o que é necessário para ela não ficar seca, sem vida. E o que é que Jesus disse? Olha, Jesus mostrou a cultura e disse, olha, vocês precisam estar ligados a mim, e eu terei cuidado com vocês, e vocês serão limpos, e vocês irão dar muito fruto. Estai em mim e eu em vós. Observem isso. Jesus disse, olha, vocês precisam estar em mim e eu em vós, envolvidos, comprometidos, agregados, tendo paixão, amor por Jesus, pelo reino de Deus. Vejamos aqui o que João diz, 1 João 1:17. João 1:17, João diz, eu anotei certo, 1:7, João diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós estivermos com Jesus na luz, está dizendo que isso é claro, é notório, as pessoas irão nos ver com vida, bem verdinho, frutificando. Todas as pessoas, o mundo pode estar nas trevas, seco, sem vida, mas ao observar aquele que está na luz, está limpo, com vida, transmitindo alegria, prazer, paixão pelas pessoas, amor pelo reino. Sabe, você ter dó das pessoas que não têm Cristo, que não tem vida, que não transmite, que não tem alegria. Então o servo de Deus, ele tem que ter isso aí, criar no coração essa paixão, não querer só para si,
mas está envolvido ao ponto de proclamar a palavra. Eu consegui vida com Jesus, você pode também. Isso é ter vida em Jesus, é estar na luz. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. O interessante é que tem muitas pessoas que Jesus comparando isso com o galho da videira. Tem galhos que não flora e consequentemente não dá frutos, mas está lá, ele está lá. Mas vai chegar um ponto que esse galho vai ser preciso ser cortado, poldado, para que ele não roube energia, porque é um galho infrutífero, e ele está consumindo a energia da raiz. E quando ele é poldado, a energia que ia para ele, o alimento que ia para aquele galho, ele vai ser canalizado para outros galhos. E aqueles galhos que estavam dando frutos, passam a dar mais fruto ainda. Olha, Jesus Cristo já foi um professor da técnica do cultivo. Não é isso? Já ensinava isso. E ele diz que nós precisamos estar, olha, e se vocês estiver fora, for desligado da videira, não dará fruto, vai secar e vai ser queimado e vai arder muito. E ele volta a repetir: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora. Irmãos, multidões acompanhavam Jesus. O fato de acompanhar, de ter informações sobre Jesus, não significa ser discípulo dele. O fato de ser expert nas escrituras sagradas, conhecer termos teológicos, ser erudito. Jesus começou o ministério dele com 30 anos, mais ou menos 30 anos. Será que Jesus precisava ensinar aos 30 anos? Ele já sabia de muita coisa, mas ele aprendeu muito, se consagrou muito e esperou o momento certo, correto. Teve paciência, prudência, foi humilde. Ele diz que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, a Bíblia fala isso. Ele teve compaixão das pessoas. Sabe o que é compaixão? É amor, misericórdia. Misericórdia não é fazer justiça. Misericórdia é dar a razão para outra pessoa. Olha, eu estou discutindo contigo e eu tenho razão. Mas se eu der a razão para ti, isso não vai interferir em nada. Muito pelo contrário, vai contribuir para a união, para afirmar um selo de amizade mais sólido, mais sincero, quebrantamento, porque Jesus foi um homem simples. E com 12 anos ele aparece falando com os doutores da lei. Aí diz assim: mas a Bíblia não fala mais de Jesus. Mas lá em Lucas, no capítulo 2, se não me falha a memória, no versículo 42, diz que assim, que o menino crescia e se fortalecia. Vamos ler, né? Lucas, Evangelho de Lucas. É o versículo 52.
Ele diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ora, o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos foi crescer em sabedoria, em estatura, em graça, conhecimento. Então ele se equipou, se preparou. Ele disse: não precisa estudar para se desenvolver, para conhecer a Cristo, não precisa conhecer a teologia. Como é que não precisa? O próprio Cristo preparou-se e preparou uma equipe de 12. Passaram mais ou menos 3 anos e meio sendo disciplinado, instruído na teoria e na prática, para serem homens simples, para transmitir o Evangelho, falar do amor de Cristo. Queridos, e essa palavra é para nós. Nós precisamos estar ligado a Cristo, mas ligado verdadeiramente. Você sabe foi o que Jesus Cristo fez por você? Ele fez um pacto de sangue. Jesus, ele nos limpa os nossos pecados com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Efésios, capítulo 5, e o versículo 26. Diz: para a santificação, purificando com a lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus nos limpa, nos purifica. Atos capítulo 15, versículo 9. Diz: e não há diferença alguma entre ele e nós, purificando os seus corações pela fé. Jesus nos limpa, nos purifica. Agora nós precisamos estar ligado a essa verdadeira, estar envolvido, estar comprometido. Se vós estiveste em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você sabe o que é que você precisa pedir a Deus? Que só isso seria o suficiente para ter uma vida de sucesso e ser feliz? Pedir amor por Ele e pelo reino dEle. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus, quando nós pedimos isso, com certeza Deus cuidará de nós e nos dará tudo aquilo que for necessário. Agora, quem usa esse texto para ficar pedindo riqueza, prosperidade, coisas que nós poderemos viver sem elas, sabe, usar um texto como pretexto para esbravar as emoções do pensamento e muitas vezes sonhos que, se o Senhor nos der, não vai estragar a nossa vida. Sabe que tem gente que não sabe e não pode ter muito dinheiro, não pode ter muitos bens. Tem gente que não pode liderar, porque quando está numa equipe é excelente, mas se for um líder, cai por terra. Tem gente assim. Deus sabe. E muitas vezes a gente está pedindo uma coisa a Deus que não é plano dele para a nossa vida, para a sua vida. Tudo que pedirdes. Mas esse tudo
Não é só o seu sonho, não é aquilo que Deus tem preparado para você. Aí a palavra de Deus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Ser discípulo de Cristo, irmãos, é ser bem parecido com Ele. O discípulo sempre está disposto a aprender. O discípulo sempre está à disposição. Não é só ser um seguidor, um admirador. Não é só ter a oportunidade de ouvir. Não. É estar envolvido e comprometido com a palavra. Está ligado à videira verdadeira. Olha como Jesus falou de forma simples, para que nós possamos compreender e aceitar a sua palavra. Faça isso nessa noite. Esteja ligado à videira, e Ele com certeza fará de você uma árvore ou um galho bem verdinho, vivo, transmitindo alegria, prazer e paixão pela família, por seus filhos, por sua igreja, pelo reino de Deus, e paixão e vida pelo próprio Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você agora. Deus, muito obrigado, Deus, pela simplicidade que o Senhor fala conosco. É muito fácil, Deus, compreender esse chamado. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa ou que venha, Deus, tirar essa motivação de estar ligado à videira, estar comprometido contigo, ó Deus, envolvido com o Evangelho, com as boas novas da salvação. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, quebra as barreiras, tira aquilo, ó Deus, do nosso coração, aquele desejo que afasta de Ti, do serviço do reino, do comprometimento, ó Deus, com o Evangelho de Jesus. Que nós, Senhor, possamos dar muitos frutos, assim como diz a Tua preciosa palavra. Transforma a vida de cada um de nós, é o que eu te peço e nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com cântico, irmãos.
Alguém nessa noite entendeu que precisa estar ligado à vida verdadeira e quer tomar a decisão, dizendo: Senhor, eu quero estar ligado contigo, eu quero seguir pela tua palavra, eu quero dar frutos. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Vou fazer aqui uma pergunta diferente. Alguém que está afastado do Evangelho precisa tornar teu prazer, alegria da salvação e quer se reconciliar com o Senhor, com a igreja. Tem alguém? Nós devemos continuar orando e proclamando a palavra por aqueles que precisam aceitar